Fala aí pessoal, bem-vindos ao meu primeiro vídeo do meu novo canal no YouTube, Simplificando a Nutrição Esportiva. Barbadinha, não vou esquecer esse nome, já te inscreve ali no canal pra gente ter bastante conexão sobre esse assunto que eu sei que vai te ajudar muito, sobre performance, estética, perda de peso, ganho de peso, hipertrofia, enfim, coisas que regem o mundo da nutrição esportiva, esclarecidas com muita ciência e muita prática. O meu nome é Fabrício Tegrantes, eu sou nutricionista, sou profissional de educação física também, eu sou especialista nas duas áreas e mestrando em nutrição. Aqui onde vocês estão vendo é o meu consultório, aqui na cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul. É por isso que vocês estão vendo esse sotaque gauchesco mesmo, que eu sou bem do sul do Rio Grande do Sul, tá bem? Aqui no consultório é um local onde eu já atendi e já ajudei muitas pessoas. Mais especificamente eu já consegui ajudar mais de 2.000 pessoas, seja através do emagrecimento, seja através da performance, seja através da hipertrofia, seja muito através da nutrição esportiva. E eu espero que com esse canal no YouTube eu consiga ajudar também quem está me assistindo aí do outro lado. A gente sabe que a nutrição ela sofre muita influência de diversas opiniões diferentes. E eu sei que muita coisa aqui, eu tô botando minha cara a tapa para isso, eu sei que muita coisa vão haver contestações, tô certo? Contestações, e eu vou estar disposto a ajudar vocês, seja aqui pelo meu canal do YouTube mesmo, eu vou deixar aqui meu contato também no WhatsApp, eu vou deixar meu contato no Instagram, eu vou deixar meu e-mail, eu vou deixar até o meu Orkut aqui, quem quiser me chamar, pode me chamar em qualquer um desses canais, fica bem à vontade, vocês têm toda a liberdade para tirar todo tipo de dúvida que vocês quiserem diretamente comigo. A ideia é ajudar muito vocês. Por quê? Porque eu tenho percebido que a nutrição esportiva está sofrendo muito com a anticiência, sofrendo muito com o comigo funciona, sofrendo muito com um discurso de autoridade, né? E isso acaba afetando possivelmente não aos profissionais propriamente, mas muito a vocês. Uma hora o ovo faz mal, outra hora ele faz bem, uma hora o leite é ruim, outra hora o leite é bom. Uma hora um alimento é vilão, outra hora ele é herói, a aveia emagrece, agora ela engorda, e vocês ficam no meio desse limbo todo, né? Então, nada mais justo do que esse nosso primeiro vídeo, a gente fazer assim, ó, vamos separar o joio do trigo. Assiste o vídeo quem tem vontade mesmo de aprender sobre nutrição esportiva e sobre várias coisas que englobam ela. Então hoje no vídeo eu vou trazer um pouco de teoria para vocês. Vocês vão ver que eu vou acabar sendo o mais informal possível, mas de vez em quando a gente não vai conseguir fugir um pouquinho de teoria, né? A respeito de, basicamente, o contexto fisiológico de por que tu engorda e por que tu emagrece, né? Existe muita discussão a respeito disso. A insulina me engorda? O pão me engorda? O arroz me engorda? A proteína demais me engorda? O que me emagrece? O que me engorda? Na verdade, é uma hierarquia. A gente tem que entender que a gente vai passar por uma hierarquia. Fabrício, é o que tu acha? Não é o que eu acho. Isso é uma das poucas coisas que não é o que eu acho. É uma das coisas que é. Não tem como a gente contornar o quê? Aquilo que a gente aprendia lá nas aulas de biologia, que fala a respeito de termodinâmica, né? Então, o que são esses conceitos de termodinâmica, princípios de termodinâmica? Parte do princípio assim, ó. Tu só vai mexer nas tuas reservas corporais, principalmente falando aqui de gordura, né, uma reserva para gordura, a ponto de alterar o teu peso corporal, quando tu tens alguma forma de desbalançar aquela equaçãozinha básica lá de quanto tu come e quanto tu gasta. Simples, né? Simples não é, eu brinco aqui com meus pacientes, cara, se fosse simples, tava todo mundo magrinho desfilando por aí. Não é um troço tão simples assim. Mas não é um bicho de 7 cabeças não, tá? Não é um bicho de 7 cabeças não. Aqui, a medida de energia é caloria. Todo mundo já ouviu falar em quilocaloria. Todo mundo já ouviu falar, tal alimento tem mais calorias que o outro alimento, tal alimento tem menos calorias que o outro. Todo mundo já ouviu falar alguma coisa sobre calorias. E calorias são uma medida de energia. Por exemplo, a gente poderia nos Estados Unidos em alguns momentos estar falando aqui de quilojoules, mas aqui no Brasil a gente vai falar de quilocalorias, que servem para medir energia, gasto energético, consumo energético. Por exemplo, tal alimento tem 120 calorias, outro alimento tem 120 calorias. Fabrício, tu está falando que só calorias importam nesse momento? Não. A gente está passando pelo primeiro ponto da hierarquia, que é o seguinte: só vai perder peso se tu
consumir menos calorias do que tu gasta, né? Por exemplo, quando alguém te fala assim, o sujeito gasta 2.000 calorias por dia, ele vai conseguir perder peso consumindo 2.500? Não vai. Eu posso te afirmar que ele não vai. O sujeito gasta 2.000 calorias. É possível que ele perca peso consumindo 1.300, 1.400? Sim. Então quer dizer que ele pode perder peso até consumindo 1.400 calorias só de leite condensado, se ele só comer isso? Sim. É saudável? Não. Mas a gente tem que entender essa primeira parte da hierarquia. Por que hierarquia? Porque para mexer em qualquer coisa que a gente esteja falando de mexer no teu peso, né, com exceção de quantidade de água corporal, isso é outro assunto, a gente vai ter que mexer nesse contexto de quantidade calórica que ele ingere, o que ele gasta. E aí que ele gasta a gente vai definir por exercício físico, a gente vai definir por algo que você já deve ter ouvido falar em gasto energético basal, né, a taxa metabólica basal daquele cara, e o gasto energético que ele consome, que ele come, né, através da comida, por exemplo. Tá certo? Então tudo parte dessa hierarquia. Hierarquia, porque daí depois vai vir os outros elementos que constituem tudo que engloba o contexto da dieta. Por exemplo, um elemento que eu considero muito no planejamento que eu vou dar para um paciente meu é o elemento de adesão. Ou seja, será que é interessante num contexto global de perda de peso ou de hipertrofia eu trabalhar com alimentos que ele não goste, se aquilo não vai proporcionar adesão? Porque também a gente tem que se lembrar de uma coisa, o nutricionista vai lá, calcula tudo bonitinho pra ti. Mas se tu não seguir aquela dieta, ela não vai funcionar, né? Então, a gente tem que ter um contexto de adesão. Primeiro ponto, tá certo? Aí a gente vai trabalhar com as calorias, o balanço energético, quanto ele consome, quanto ele gasta. Depois a gente vai entrar para aquele contexto de macronutrientes, que vocês já devem ter ouvido falar. Quanto tem de carboidrato numa dieta? É interessante colocar uma dieta só com 90% de carboidrato? É interessante colocar uma dieta com 90% de proteína? É interessante colocar uma dieta com 90% de lipídio? Tudo isso a gente vai ter que descrever na abordagem individual, lógico. Existem recomendações mais globais, mas aqui eu trabalho com individualidade e num contexto de individualidade a gente vai pensar qual vai ser esse percentual de cada macronutriente, de carboidrato, de lipídio, de proteína. Por exemplo, se o indivíduo daqui a pouco tem uma resposta à insulina um pouquinho pior, a gente vai trabalhar com um pouquinho menos de carboidrato. Se aquele indivíduo tem a ideia é diminuir um pouco o consumo de carboidrato, a gente vai acabar aumentando um pouquinho o consumo de proteína, mas a gente vai partir daquele primeiro princípio de contexto de balanço energético. Tá bem? Primeiro ponto. Então, só vai perder peso se mexer nisso, tá? E aí ficam algumas dúvidas. Algumas dúvidas que a galera tem assim, direto chega no meu consultório dúvidas nesse sentido. Cara, mas peraí. Tu disse que a fisiologia é bem clara a respeito de como tu perde peso. Mas eu tô comendo menos calorias do que eu gasto. E eu não tô conseguindo perder peso. Me explica. Eu tenho duas explicações bem aplicáveis para ti. A primeira é que simplesmente tu não está fazendo isso, né? Tu não está comendo menos calorias do que tu gasta. Na verdade, a base do que está acontecendo é isso. Por que isso pode estar acontecendo? O motivo mais clássico, pessoas que vêm eu passo muito trabalho com isso aqui, pessoas que vêm de intervenções muito restritivas, né? Indivíduos que possivelmente vão ter algum prejuízo na taxa metabólica basal deles, em hormônios que estão relacionados com gasto energético, leptina, hormônios como testosterona, cortisol, hormônios tireoidianos, enfim, pode sim haver um desbalanço nisso, e mesmo aquele indivíduo consumindo pouca caloria, aquela pouca caloria ainda não é suficiente para ele perder peso, tá bem? E entendendo esse conceito vai ser muito legal da gente discutir algumas coisas, pessoal, lá no futuro, por exemplo, então, Fabrício, existem alimentos que me engordam? Alimentos que, como é que se fala, destrava a gordura, destrava a perda de gordura? A gente vai discutir isso mais lá na frente. E um outro fator que pode estar atrapalhando, um de vocês que esteja me assistindo aqui, é muito comum também, é se a gente pensar em cálculos energéticos através, por exemplo, de aplicativos. Cálculos energéticos que tu fez, por exemplo, num site, num aplicativo. Por quê? Porque são estimativas. Tu não fez, por exemplo, uma calorimetria indireta, uma calorimetria, entrou numa bomba calorimétrica. Tu não teve uma ideia exata de quanto tu estava gastando de energia para saber que aquele teu consumo estava abaixo do que era esperado para que tu perdesse peso. Entende isso? Então, a partir do momento que tu está consumindo menos calorias que tu gasta, tu vai perder peso.
Não tem como ir contra isso, tá bem? É uma questão fisiológica. Isso eu posso afirmar assim com clareza aqui para vocês, qualquer indivíduo que diga que calorias não importam num processo de emagrecimento, ele está equivocado. Eu não estou dizendo que ele está enganando vocês, não, eu estou dizendo que ele está equivocado. E aí restam ainda muitas dúvidas do pessoal que chega aqui e quando eu falo a respeito desse contexto de balanço energético e tal. Tá, então é só calorias que importam? Não, já falei sobre isso, não são só calorias que importam, mas elas são a base da hierarquia. Tá, então tu quer dizer que para eu perder peso, eu só consigo contando calorias? Não, eu nunca disse isso. Eu nunca disse isso. Contar calorias é uma forma de se perder peso. Mas, por exemplo, eu posso simplesmente olhar para o meu paciente e falar assim, chutando, né? Criar uma consulta hipotética aqui. Olha, tu vai diminuir o consumo de refrigerante, tu vai diminuir o consumo de leite condensado, tu vai aumentar exercício físico, tu vai tentar parar de consumir tanto açúcar no café. Eu contei calorias para ele? Eu abri um aplicativo e contei as calorias? Não. Ele contou? Não. Ele fez uma abordagem mais de comportamento, de mudança de comportamento. Tá, então como ele perdeu peso? Porque tudo aquilo que eu fiz com ele fez ele ter mudança na quantidade energética que ele ingeria. E isso, meus amigos, vocês vão perceber muito com diversos tipos de intervenção que eu vou trazer aqui para vocês. E a análise delas, de algumas formas eu vou associar uma com a outra, de vez em quando eu vou fazer uma análise mais separada, mas vocês vão ver e entender que, no contexto final, se tu excluiu algum alimento, se tu fez a exclusão de algum macronutriente, é muito comum, agora está bastante em moda, fazer a exclusão de carboidratos, por exemplo, tu acabou fazendo o quê? Diminuindo a quantidade energética que tu ingeria. E foi isso que te fez perder peso. Eu te dou a minha garantia profissional que não foi alguma diferença metabólica mágica numa cetogênica, por exemplo, que é uma abordagem que eu, em alguns casos, costumo usar com meus pacientes, que te fez perder peso. Não foi uma abordagem mágica metabólica do jejum que te fez perder peso, é sempre num contexto de balanço energético. Se tu não favorecer um balanço energético negativo, que a gente fala, ou seja, tu consumir menos calorias do que tu gasta, tu não vai conseguir perder peso. Fabrício, eu fiquei com várias dúvidas sobre isso. Que bom, agora tu vai te inscrever no meu canal e tu vai acompanhar os próximos vídeos que eu vou trazer para ti, que vão te esclarecer muitas dúvidas sobre isso. E essa é a intenção do canal, simplificando a nutrição esportiva, tá bem, gente? Até o próximo vídeo, valeu!